Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Muito bom de ter vocês comigo aqui nesse vídeo. A gente vai meditar em uma palavra bem rápido, né? E quando terminar, aí você vai assistir o que vocês querem. Amém? Mas fica aqui comigo, não me deixe sozinho não. Gente, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 21, diz assim: porque dizia consigo, né, a mulher do fluxo de sangue: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã, ou seja, curada. A gente já conhece essa história da mulher do fluxo de sangue. E interessante que ela ouviu falar de Jesus. Coisa boa é quando a gente anda com um crente que fala de Jesus. Quer ver uma coisa? Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém que nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo. Mas quando a pessoa fala pela primeira vez, ele diz: rapaz, eu não sabia nem sabia que existia, né, que tinha, não sabia que existia céu e inferno, né? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, né? Quando a gente ouve, né, dá aquela curiosidade da gente saber, né? E pessoas que não conhecem a Jesus, quando ela ou ele ouve falar de Jesus, dá aquela curiosidade de saber quem é Jesus, né? Eu quero ver esse Jesus que eles tanto falam. E interessante que ela ouviu falar e eu fico pensando aqui, imaginando como, né? Eu não sei, não está escrito, mas pode ser que ela pensou dizendo assim: eu ouvi falar dele, mas eu quero me encontrar com ele. Eu quero ver Jesus. E diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a gente for perguntar aqui quem é a palavra de Deus, diz em João, né, capítulo 1, o primeiro diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E estava dizendo que Jesus estava no princípio com Deus, no início de tudo. Ou seja, quem é a palavra? É o próprio Jesus. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, né, que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. E quando ela ouviu falar de Jesus, que é a palavra, a fé dela foi aumentando. E mais curiosidade ela ficou para conhecer de fato quem é esse Jesus. E ela foi. Mas ela estava num processo, né, de enfermidade, de uma hemorragia, de um sangramento que não se estanca. E também, né, não podia chegar perto de ninguém, nem da família, né? E mesmo sangrando, ela não parou. Talvez isso aqui já seja uma mensagem para você que está fraco, para você que não está com a vida espiritual muito bem. Eu vou falar para tu, se só fosse tu que enfrentasse isso, eu ficava quieto. Mas todos nós passamos por essa fase de não estar bem em algum momento. Vai ter dia que a gente não vai orar tanto como a gente ora. Vai ter dia que a gente nem uma hora de joelho a gente vai conseguir orar. Mas pode ter certeza que você sendo fiel num pouco, no muito Deus vai te colocar. Agora escuta aqui. Ela sangrando, gastou tudo com os médicos. Os homens não resolveram nada do problema dela, da situação dela. Mas ela foi atrás de um que tinha toda a solução para ela. Ô, glória. Se fosse tu tinha pegado isso daqui. E ela foi sangrando, né? Enfrentou a multidão. E ela disse: se eu tão somente tocar na veste do vestido dele, de Jesus, que eu tanto almejava conhecer. Interessante que ela não tocou em Jesus, só foi nas vestes. Só para tu saber como é que o nosso Deus é poderoso. Ela ficou sã. E Jesus fez uma interrogação, né? Uma pergunta para os discípulos: quem foi que me tocou? Né? Aí começaram: mestre, a multidão te oprime, né? Essas coisas todas. Né? E o senhor pergunta quem é que tocou. Eu disse: não, mas esse tocar que tocou em mim foi um tocar diferente. Né?
porque de mim eu senti que saiu virtude, poder, né? Então, de alguma maneira, se esforce, vá fraco, só não pare, porque essa mulher estava fraca, estava sangrando, mas ela não parou. Ela foi se arrastando, sangrando, fraquinha, mas ela foi, através da sua fé. Continue assim, com um pouquinho de fé que você tá, você vai conseguir o seu milagre, a sua vitória e a sua resposta. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Te aguardo para a próxima. Um abraço, um beijo no coração. Deus abençoe, gente. Que benção, gostei.